Dizem que a Sylvia Plath escreveu A Redoma de Vidro em 70 dias. 2 semanas depois da publicação, ela morreu. Décadas mais tarde, as mulheres iam até o cemitério dela e arrancavam o sobrenome do marido da lápide até ele desaparecer. Porque, para muita gente, a Sylvia não morreu só de depressão. Ela morreu sufocada por um papel que nunca conseguiu habitar por inteiro. E talvez seja isso que faz tanta gente ainda se reconhecer nela. Essa é a história por trás da Redoma de Vidro. Bom, para entender a Sylvia, a gente primeiro precisa entender qual era o mundo em que ela vivia. Era anos 50, pós-guerra, os Estados Unidos estavam vivendo aquela euforia doméstica que era quase publicitária. Era a geladeira nova, o carro na garagem, o marido provedor com a esposa de avental na cozinha. A mulher podia trabalhar, podia estudar, podia ser inteligente, mas tudo isso servia a um objetivo, que era ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma mulher admirável, mas também nada em excesso. Esse era o mundo em que a Sylvia cresceu. Ela nasceu em 1932 em Boston. O pai dela era um professor de biologia e especialista em abelhas, e a mãe dela era professora de inglês, alemão e datilografia. Quando a Sylvia tinha 8 anos, o pai dela morreu. E parece que essa perda ela ficou presente nos poemas, nas cartas, no diário, durante toda a obra dela. Ela publicou o primeiro poema dela com 8 anos e ganhou uma bolsa para estudar numa das universidades femininas mais disputadas dos Estados Unidos. E ela venceu alguns concursos de poesia e acabou virando editora de uma revista literária dentro da própria faculdade. Por fora, ela era tudo aquilo que os anos 50 esperavam de uma jovem. Mas o que me pega é que quanto mais ela tentava fazer tudo certo, pior parecia que ela ficava. Parece que tinha uma certa incompatibilidade entre o que existia dentro dela e o que a vida exigia dela. Porque dava para ver que a Sylvia não queria ser uma moça culta que também escreve ou escrever por hobby. Dá para sentir que a escrita dela era uma necessidade de sobrevivência, era uma sobrevivência emocional. E ao mesmo tempo ela sentia que tinha que se casar, ter filhos, ser uma boa filha, não decepcionar as pessoas, ser uma mulher agradável. E eu enxergo que aí talvez seja uma das grandes tensões da vida dela, que é ela tentar viver uma vida que não cabia dentro dela. Em 53, a Sylvia foi escolhida para ser uma editora convidada da revista Mademoiselle em Nova York. Isso era a oportunidade da carreira da vida de uma jovem escritora na época. Era assim um grande status, uma grande conquista. Só que teve alguma coisa aí que desmoronou no final desse período. É a interpretação minha aqui, tá? Eu sinto que ela deu um grande passo, um passo tão significativo, né, na carreira aí, que parece que algo dentro dela puxou um freio de mão, sabe, uma força contrária, assim. Então, quando ela voltou para a casa da mãe, ela estava profundamente deprimida, não conseguia sair da cama, passava dias dormindo, e o que devia ser mais angustiante para ela é que ela não conseguia escrever. E para uma pessoa que organizou toda a identidade, toda a estrutura dela, através das palavras, né, ela se expressava, a forma dela estar no mundo era escrevendo. Isso deveria ser um terror. E aí ela foi buscar tratamento psiquiátrico, passou até por sessão de eletrochoque e um tempo depois ela tentou tirar a própria vida pela primeira vez. Ela tomou os medicamentos da mãe e foi para um espaço embaixo da varanda da casa. E ela ficou desaparecida por 3 dias. O irmão e a avó que encontraram ela semiconsciente quando ouviram alguns barulhos. E aqui eu sempre penso uma coisa, na década de 50, o sofrimento psiquiátrico ele era tratado com um vocabulário muito mais duro, né? Muito mais seco. Tinha muito menos recurso para lidar com isso, né? No sentido de muito menos compreensão, muito menos entendimento, o preconceito era muito maior, né? E ela acabou indo para uma internação psiquiátrica e ali ela conheceu uma médica em que ela conseguiu estabelecer uma boa relação terapêutica com ela e ela foi melhorando. Ela voltou para a faculdade, se formou e se formou bem, com honras, e acabou ganhando uma bolsa para estudar em Cambridge.
E assim, não era uma bolsa, não era simplesmente ganhar uma bolsa, porque com uma mulher jovem com histórico de internação psiquiátrica, ganhar uma bolsa, ser readmitida na universidade para poder se formar, isso não era uma coisa comum, porque o preconceito corria mais solto do que hoje em dia. Lá em Cambridge, ela conheceu Ted Hughes. O Ted era um poeta inglês todo carismático e magnético. Eles se casaram um tempo depois e, olhando de longe, a gente consegue até romantizar aquele casal literário super intenso. Mas tem uma coisa nos diários da Sylvia dessa época que me pega muito. É uma frase que ela escreveu quando eles já estavam casados. Preciso tentar escrever poemas, não mostre nenhum a Ted. Isso me dói porque ela não estava escrevendo um bilhete para alguém. Parecia uma tentativa desesperada de preservar alguma coisa que estava nela, né? Como se algo precisasse ficar escondido para continuar existindo. Enquanto isso, boa parte da energia dela ia para a vida do marido. Então ela fazia toda essa gestão da vida literária dele, intermediando o contato com as editoras, organizando os poemas, os manuscritos. E aos poucos você começa a perceber uma coisa estranha, que ela usava toda a força dela, ela canalizava, né, toda a energia dela para sustentar um espaço onde ela ficava sempre em segundo plano. Ela teve a primeira filha em 1960 e mais ou menos nessa época ela conseguiu uma bolsa para escrever um romance. E foi aí que nasceu A Redoma de Vidro. Dizem que ela escreveu o livro em 70 dias. O Ted, ele já relatou que foi em algumas semanas. E lendo sobre esse período, eu sinto que a Sylvia, ela escreveu A Redoma de Vidro numa espécie de urgência emocional, como se ela tivesse que colocar tudo aquilo para fora antes que aquilo sufocasse ela. Porque A Redoma não é um livro sobre depressão, é um livro sobre dissociação, é um livro sobre alienação de si, é um livro sobre afastamento, é sobre ver a própria vida acontecendo de longe. A redoma do título é exatamente isso, é você estar preso dentro de um vidro, é ver a vida indo para frente, os outros vivendo essa vida e você não consegue nem respirar o mesmo ar. E acho que é por isso que tanta gente lê o livro ainda e se vê nele. A protagonista do livro é a Esther, uma jovem super talentosa que vai para Nova York trabalhar numa revista e aos poucos começa a desmoronar psicologicamente. A Sylvia dizia que a Esther não era ela, mas os paralelos é impossível, né, ignorar. A internação, o estágio na revista, o retorno para a casa da mãe, a internação psiquiátrica, a tentativa de tirar a própria vida, tudo isso ecoa na vida da Sylvia. O livro foi publicado com o pseudônimo de Victoria Lucas, talvez para proteger as pessoas ao redor dela e talvez para se proteger também, porque o difícil aí é que quando a gente transforma um sofrimento real em literatura, as pessoas que participaram daquele sofrimento se reconhecem ali. A mãe dela, Aurélia, ficou muito incomodada com o livro. Ela disse que as pessoas no livro foram transformadas em caricaturas. E eu acho muito interessante essa fala dela. Eu fico me perguntando por que ela escolheu essa palavra. Porque a caricatura, ela preserva a forma, mas ela exagera, né? Ela exagera tanto ao ponto de alguns traços passarem despercebidos. E eu enxergo uma coisa trágica como um pano de fundo, assim, porque a Aurélia, ela também era uma mulher daquela época, e era uma mulher que carregava expectativas que deveriam ser sufocantes também. Eu não consigo ver ela como uma vilã, como muitas vezes eu já vi ela sendo retratada, mas como uma mulher que estava carregando também dores de ter que reproduzir, de ter que estar dentro daquele modelo de feminilidade, né, que são herdadas de geração em geração. E eu enxergo essa tragédia justamente aí, né, que parecia que ninguém estava bem ali. Em 1961, a Sylvia e o Ted se mudaram para a zona rural de Devon. E no ano seguinte, o segundo filho deles nasceu. E mais ou menos nessa época, o casamento deles começou a desmoronar. O Ted teve vários casos com várias mulheres e uma dessas mulheres era uma amiga do casal.
A Silvia descobriu umas cartas, queimou numa fogueira no quintal e eles acabaram se divorciando e ela ficou sozinha com 2 crianças. E tem cartas da Silvia nesse período que ela retrata, chama ele, né, de o vampiro da vida dela. Era uma pessoa que drenava a energia dela, que drenava os recursos financeiros dela e a estabilidade também. E os meses que vieram em seguida foram meses péssimos, mas ao mesmo tempo foram meses em que a escrita dela mudou. A Silvia, morando sozinha com as crianças, ela acordava todo dia às 4 da manhã e antes das crianças despertarem, escrevia. Às vezes ela escrevia 3 poemas um dia, às vezes 1, mas em 5 meses ela escreveu cerca de 40 poemas. E para quem escreve poema, sabe o quanto isso é absurdo. Mas o mais importante que a quantidade foi a transformação da linguagem dela nesse período. Os poemas ficaram mais crus, mais diretos, mais vivos e até mais violentos. A Silvia, nesse momento, ela transformava qualquer coisa em matéria poética. Uma tigela na cozinha, um corte no dedo, uma febre das crianças, uma visita que ela recebia, tudo isso virava poesia. E alguns especialistas na obra dela desse período falam que nesse período é como se ela tivesse parado de pedir permissão para escrever. E quando eu li sobre essa fase da Silvia, eu fiquei pensando muito numa coisa, assim, que ela passou a vida tentando criar dentro de uma vida que exigia muita contenção. E parece que tudo precisou desmoronar para que a própria voz dela aparecesse. O verso mais famoso desse período foi escrito em 63, 10 dias antes da morte dela. O jato de sangue é poesia, não há como pará-lo. Em dezembro de 62, a Silvia se mudou para Londres com as crianças. Era o pior inverno do século na Inglaterra. Era um frio extremo, ela tinha pouco dinheiro e muita solidão. E em janeiro de 63, a Redoma de Vidro foi publicada. As críticas foram mornas na época. E em fevereiro, no dia 11, a Silvia tirou a própria vida. Ela tinha 30 anos e os filhos dela estavam no quarto do lado. E aí começa uma outra disputa. Como a Silvia não deixou nenhum testamento e eles ainda não tinham oficializado o divórcio, tudo ficou para o Ted, os manuscritos, os poemas, os diários. E o Ted, ele editou o Ariel e ele retirou alguns poemas, mudou a ordem de alguns deles. Ou seja, o Ariel foi publicado não exatamente do jeito que a Silvia tinha organizado. E a Redoma de Vidro demorou anos para ser publicado nos Estados Unidos, porque a Aurélia, a mãe da Silvia, não queria. Ela dizia que o livro era uma crueldade. E foram passando anos e anos até que um momento o Ted escreveu para a mãe da Silvia, tentando convencer ela a publicar o livro, a consentir com a publicação. E ele disse que o livro nem ia fazer tanto sucesso, para ela não se preocupar muito com essa visibilidade, porque não ia fazer muito sucesso, que no máximo ia chamar a atenção de alguns estudantes acadêmicos de análise literária. E o lance aí é que ele tinha o interesse de comprar uma casa na praia nesse período, por isso que ele foi tão insistente com a mãe dela para publicar o livro nos Estados Unidos. E o que me impressiona aí é a naturalidade com que ele deprecia a obra da Silvia, ao mesmo tempo que ele tira muito benefício disso, porque por lei, sim, ele tinha direito a todos os direitos autorais, mas como é fácil e como é comum um homem menosprezar a produção intelectual de uma mulher enquanto ganha com isso. Em 72, a poetisa Robin Morgan publicou um poema chamado O Julgamento, e nele tinha um trecho escrito assim: "Eu acuso Ted Hughes." Ela responsabilizava o Ted de forma simbólica pela morte da Silvia. E nisso a lápide dela acabou virando um campo de disputa. As mulheres iam lá e lascavam o sobrenome do Ted na lápide, que estava escrito Sylvia Plath Hughes. Então elas lascavam, iam lá, restauravam, colocavam novamente o sobrenome dele, elas iam e retornavam a lascar. E eu acho impossível não perceber o que a Silvia significou para tanta mulher, porque ela não foi só uma escritora, ela foi uma mulher que ficou esmagada entre a genialidade, a expectativa e o apagamento.
Ler a Sílvia me tocou profundamente, porque a história dela vai muito além da depressão. Ela era uma mulher vivendo num mundo que exigia uma contradição que era impossível, que é estudar, mas não podia ofuscar o marido, trabalhar, mas tinha que existir em segundo plano, existir, mas sem ocupar muito espaço. E eu acredito que é por isso que tanta gente ainda se reconhece nela, porque a redoma de vidro, ela continua presente, talvez até de outras formas. Ainda existe a sensação de olhar para a própria vida através de um vidro, de ver a vida do marido, dos filhos, dos outros que são cuidados, todo mundo vivendo e quem está dentro da redoma vendo tudo aquilo passar sem de fato existir fora dela. E eu amo quando a literatura faz isso, porque ela não salva necessariamente quem escreve, mas quando uma pessoa lê aquilo que sente e vive e que o autor emprestou as palavras para nomear tudo aquilo, a nossa solidão diminui. A Sílvia, ela não sobreviveu, mas a linguagem que ela encontrou para nomear esse sufocamento, sim. E é por isso que o livro A Redoma de Vidro continua sendo lido. Bom, essa foi a pequena epopeia de hoje.